Fui no psiquiatra, consulta de menos de 10 minutos, me passou 2 medicamentos e mandou para casa. Então o que aconteceu? Estava eu lá, ingerindo, administrando os medicamentos, não buscamos a causa, não buscamos o motivo de eu ter chegado àquele ponto, e continuei minha vida normalmente, entre aspas, porque eu já não estava me sentindo bem, tinha que tomar 2 medicamentos, ficava dopado, eu estava dormindo de 7 a 8 horas por noite, mas eu ficava completamente dopado no dia seguinte. E o que acontece? O médico ele só me passou os 2 medicamentos que tratam os sintomas, eu conseguia dormir, só que eu estava continuando com os mesmos costumes que eu tinha antes, os mesmos hábitos, que me levaram a ficar doente. O que eu estava fazendo? Eu estava tomando suplemento pré-treino. Por que eu cheguei ao ponto que eu cheguei? Quais foram os meus erros? Estava tomando suplemento pré-treino. Meu trabalho era muito estressante, então eu não lidava com o meu trabalho de uma forma otimizada, o estresse. Aí a terapeuta cognitivo-comportamental, né, a psicóloga, foi muito boa para isso, né? Só que eu fazia exercício de musculação extenuante. Eu tomava bastante whey protein. O whey protein ele tem monossódio glutamato e ele é rico também em ácido glutâmico. Isso aí causa aumento de glutamato no cérebro, que é um neurotransmissor excitatório, que acaba entrando em desequilíbrio e você acaba sofrendo de hiperexcitação, causando insônia, dificuldade, déficit de atenção, dificuldades cognitivas. Então, o whey protein acabava sendo, através da alimentação, um agente estressor. Eu estava num término de um relacionamento que estava muito tenso, estava um nervosismo danado. Então, juntando todos esses agentes estressores, acabou sobrecarregando a minha glândula adrenal e eu entrei num processo de fadiga adrenal. Só que aí o que eu falo para vocês, pessoal? Foi passado para mim 2 medicamentos e não foi buscado a causa dos meus sintomas. Qual era a causa dos meus sintomas? Fadiga adrenal. O psiquiatra ele não passou um exame de sangue sequer. E para ele não existe fadiga adrenal. Para ele é desequilíbrio de neurotransmissores e utiliza o medicamento para o medicamento agir, né, inibindo a recaptação de serotonina, que era o caso do Remeron, né, ou com o Seroquel, que era um medicamento que mexia diretamente com os receptores dopaminérgicos, né, e acaba que você não está tratando a causa. Então eu estava ali tomando os medicamentos, seguindo com a mesma rotina que eu tinha antes, que me levou a adoecer. E aí fui tomando os medicamentos, fui criando resistência a esses medicamentos. Chegou um momento que eu estava dormindo 4 horas por noite, tomando esses 2 medicamentos. Falei para o psiquiatra, olha, estou dormindo cada vez menos. Ah, aí ele me respondeu, não, mas é assim mesmo, você ainda está se adaptando ao medicamento, agora nós vamos aumentar a dosagem. Aí eu lembro, o Seroquel eu aumentei de 25 miligramas para 50 miligramas, e o Remeron eu aumentei de 15 miligramas para 30 miligramas. E aí eu comecei a dormir, eu aumentei um pouco, né, o meu período de sono, passei a dormir em torno de 6 a 7 horas por noite, mas a mesma coisa, eu não me sentia 100%. E por que isso acontecia? Eu sentia que o sono não era de muito boa qualidade. Eu dormia, mas o sono não era de muito boa qualidade e eu ficava dopado no dia seguinte. Por que não funcionava, pessoal, o medicamento? Por que eu não conseguia dormir direito? Eu estava entre o estágio 1 e 2 de fadiga adrenal. Hoje, eu lembrando dos meus sintomas, do que eu passei, eu estava entre o estágio 1 e 2 de fadiga adrenal. Ou seja, meu cortisol estava lá nas alturas. E mesmo tomando 2 medicamentos fortes para dormir, a minha arquitetura do sono, mesmo assim, ela não ficava adequada. Porque eu estava num quadro de fadiga adrenal, que não estava sendo tratado diretamente pelos medicamentos. E apesar dos medicamentos serem hipnóticos e fazer eu dormir, eu não conseguia ter uma boa arquitetura do sono porque eu estava com cortisol alto o tempo todo. Tá? Agora, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Há casos em que de fato há aplicabilidade de medicamentos. O meu caso foi um desses. Eu já não estava mais aguentando ficar mais de 30 dias sem dormir. Até eu adequar a dieta, iniciar a suplementação, essa reação terapêutica de coordenar os hábitos saudáveis, suplementação, dieta, leva um pouquinho de tempo para o organismo se reestruturar e você começar a dormir melhor, né? E eu estava num nível ali que eu estava já quase para me matar.
de tanto tempo que eu estava sem dormir. Então, para mim, para o meu caso, foi excelente como uma forma emergencial, como uma forma aguda, como uma muleta entrar com os medicamentos. Porque eu peguei e tomei um hammer time, né? Pegaram um martelo e deram na minha cabeça e botaram para dormir. Então a aplicabilidade com os medicamentos foi legal. Só que aí a base terapêutica não era para ter sido essa. Tem que buscar a causa. Então, prosseguindo aqui, tomando, ele aumentou as dosagens, fiquei dormindo um pouco melhor, e aí depois de um tempo, depois de uns 4 meses, esses medicamentos com as dosagens aumentadas já começaram a parar de dar o resultado esperado. Então eu já estava novamente dormindo 4 horas e pouca de sono por noite, já com as dosagens aumentadas desses dois medicamentos. Fui nesse psiquiatra, aí pelo menos esse psiquiatra falou bem, ó, Rodrigo, eu não tenho o que fazer, eu não vou aumentar seus medicamentos, não vou colocar mais medicamentos, você agora tem que ver com a tua psicóloga para você fazer uma reestruturação aí da tua percepção de mundo, para a tua visão. O tratamento agora é com a psicóloga, porque você tem transtorno de ansiedade generalizada, tá tudo aí na tua cabeça. Aí e eu estava fazendo já o acompanhamento com a psicóloga. E cada vez pior, cada vez pior. Eu falei, bom, vou em outro psiquiatra. Aí fui em alguns outros psiquiatras. Gente, desculpa falar dessa forma, não tô aqui pra desmerecer ninguém, mas um pior do que o outro, tá? Teve um psiquiatra que eu fui, eu lembro, no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. Eu entrei no consultório dele, quando eu abri a boca para começar a falar os meus sintomas, que eu falei, tô sem dormir, eu já tava triste pra caramba, eu falei, pô, tô triste pra caramba, que tá acontecendo isso. Ele deu um tapa na mesa, depressão, depressão, você tem depressão. E detalhe, nesse médico que eu fui, o consultório dele devia ter 20 pessoas na sala de espera. Eu fiquei 2 horas esperando para entrar na consulta dele. Tinha gente quase em cima do bebedouro na sala. Aí, ele me atendeu muito rápido, nem olhou na minha cara direito e pensou para mim, vem lift. Você para de tomar esses remédios todos aí, você vai tomar vem lift no almoço. E já praticamente me botou para fora. Aí eu falei, mas doutor, depressão, nunca fui um cara depressivo, nunca fui um cara triste da vida e tal. Ele falou, é depressão, assiste o vídeo do cachorro preto no YouTube que você vai entender. Gente, esse vídeo aí me deixou apavorado, porque o vídeo dá a entender que você vai ter depressão pro resto da vida, que você foi programado dessa forma e que você vai ter os medicamentos e o médico como uma muleta pro resto da vida. Fiquei apavorado, fiquei mais apavorado ainda. Imagina, eu sem informação na época. E aí fui na minha saga, indo em vários médicos, até que eu fui num médico, marquei um médico lá na Barra da Tijuca. Cheguei nesse médico, expliquei todo o meu caso, falei, doutor, eu tô tomando aí no Remeron, Seroquel e tô dormindo em torno de 3 horas por noite, tô desse jeito, eu imagino que tem que mudar a medicação, alguma outra medicação. Aí eu já estava começando a ler e estudar sobre medicações. Até falei para ele, doutor, o que você acha de trocar o Remeron pelo Trazodona? Porque a Trazodona faz um efeito parecido com o do Remeron, pode ser que melhore e tudo mais. Aí ele olhou assim para mim, pode ficar tranquilo, meu jovem, nós vamos resolver essa situação. Você vai manter o Remeron, você vai manter o Seroquel, você vai adicionar a clomipramina 25mg. Só que, rapaz, isso aqui vai te derrubar e você vai dormir. Ele falando assim comigo, né? Vai te derrubar e você vai dormir. A gente vai resolver o seu probleminha. E, para você não ficar muito dopado no dia seguinte, você vai tomar a bupropiona, que é o Wellbutrin. Você toma de manhãzinha que ele vai te dar um up. E aí você vai tomar esses antes de dormir e o Wellbutrin para acordar. Eu saí do consultório dele, gente. Eu saí do consultório assim, eu fiquei um pouco encostado assim na frente e falei, gente, tô com 27 anos de idade, 27 anos de idade, tava para fazer 28. Falei, pô, 27 anos de idade, tomando 4 medicamentos. Sempre fui um cara que buscou saúde. Nunca fui um cara depressivo, ansioso, sempre dormi bem. Pô, tem coisa errada, não pode ser dessa forma. Pô, Seroquel, Remeron, clomipramina para dormir e o Wellbutrin para acordar. Falei, não, isso está errado. A minha vida não pode ser isso, não pode ser resumir a isso. Peguei o carro, comecei a dirigir indo embora para casa, chorei, olha, eu chorei muito no carro. Eu morava em Vila Isabel na época. Eu chorei da Barra até quase chegar na minha casa em Vila Isabel. E eu lembro eu descendo a Serra da Garaju de Jacarepaguá, chorando aos baldes. Eu falei, olha, ou eu me mato, eu acabo com a minha vida, porque eu não quero viver dessa forma, ou o meu objetivo de vida vai ser me recuperar. E aí, né,
Graças a Deus, segui pela segunda hipótese, né, de me recuperar, né, estudar, aprender e me recuperar. E eu lembro até hoje a data, 6 de outubro de 2015, que foi quando eu fui nessa consulta médica e que eu cheguei em casa, comecei a estudar, comecei a ler, fiquei igual um maluco no Google, jogando os meus sintomas e tudo mais, até chegar no site dominatedepression.com, começar a aprender sobre medicina integrativa, nutrição funcional, os aminoácidos para aumentar naturalmente os níveis de serotonina, dopamina e tudo mais, e aí comecei a aprender a terapêutica natural e correta para tratar de fato o que eu estava passando comigo. E eu ainda não sabia nem que o meu caso era fadiga adrenal. Então, pessoal, o que acontece? Quando você está com um desequilíbrio já crônico, que é sintomas debilitantes como depressão, depressão fortíssima, ansiedade, crises de pânico, quando você já está com uma insônia crônica que te deixa desabilitado para você seguir com o seu dia a dia, quando você depende plenamente de medicamentos para conseguir dormir, isso é sinal de que o seu organismo já está descompensado. E a grande maioria dos casos, as pessoas estão com fadiga adrenal. E, infelizmente, a medicina não reconhece fadiga adrenal como doença. Porque para você tratar a fadiga adrenal, você não é dependente de medicamentos. Na verdade, você tem que evitar medicamentos o máximo possível. Aí é que está. Então, não há CID. A OMS não determina um CID de doença para a fadiga adrenal. Poxa, não é importante para a indústria farmacêutica. É complicado o negócio. Então, o que acontece, pessoal? Você está num desequilíbrio desse, você tem que buscar a causa, você tem que fazer os exames de sangue corretos para entender o que está acontecendo. Os exames de sangue básicos não chegam a pegar, não chegam a facilitar o diagnóstico. Você pode estar com deficiência de vários tipos de vitaminas, como vitamina D3, vitamina B12, magnésio, que é mineral, tá? O teu hepatograma, dependendo do caso, já pode começar a apresentar alteração na transaminase pivúrica, oxalacética, gama-GT, tá? Então, os exames básicos já podem começar a aparecer alteração, mas na maioria dos casos não aparece nada. E muitas vezes o médico até busca pesquisar alguma coisa, mas olha ali os exames, tudo direitinho e fala, não, isso está bem, ó, isso tudo é da tua cabeça, vai no psicólogo. Só que é o que eu falo, principalmente no caso de fadiga adrenal. Aí você faz o exame, por exemplo, de cortisol salivar 4 amostras, você vê lá que as suas adrenais estão destruídas, fadigadas. Então você não consegue ver bem, porque a fadiga adrenal, ela causa todos esses sintomas, depressão, insônia, ansiedade, crises de pânico, libido baixa, potência sexual diminuída, dificuldade cognitiva, memória ruim, hipersensibilidade ao frio, sistema imunológico fraco, letargia, procrastinação, né? Você começa a procrastinar, você se carrega para seguir com o seu dia. Até um escovar de dentes é uma tarefa árdua quando você está dessa forma. Então, por exemplo, sintomas também de depressão, ansiedade, vou dar um exemplo, que às vezes é muito fácil de resolver. Às vezes o homem, por exemplo, vou dar como exemplo o homem, o cara está lá com deficiência de testosterona, o exame lá, a taxa de referência é de 200 a 800, o cara está com uma testosterona de 230, está baixíssima. Uma testosterona tão baixa quanto essa vai causar sintomas fortíssimos de ansiedade, depressão, vai causar insônia, pessoal. A testosterona é um hormônio que ele não traz só agressividade e ímpeto para o homem, ele traz calma também, ele também é inibitório. Um homem com testosterona baixa, ele fica ansioso, autoestima baixa, inquieto, ele fica debilitado mentalmente falando. A testosterona é um excelente antidepressivo ansiolítico para o homem. Aí esse cara, vou dar um exemplo aqui, uma figuração aqui, imaginário. O cara tá lá com testosterona baixíssima, um testosterona de 200. Aí começa a apresentar esses sintomas. Insônia, depressão, ansiedade e tal, papapá. Indicam ele aí no psiquiatra. Chegou no psiquiatra, o psiquiatra não pede exame de sangue, não averigua a causa e já passa medicamento pro cara. E aí o cara vai ficar cada vez pior, não vai tratar a causa e tá lá com
testosterona baixa e tomando vários remédios psiquiátricos que vão deixar ele cada vez mais debilitado. E aí esse cara é um grande exemplo de um cidadão que pode acabar chegando nos seus 45, 50 anos de idade tomando 10 medicamentos diferentes. Porque o cara não tratou a deficiência de testosterona, ele começa a ter problemas de resistência insulínica, aí ele começa a desenvolver quadro de diabetes, aí ele começa a ter problema de osteoporose, osteopenia, e por aí vai. E vai escalonando. Até a pressão arterial começa a ficar mais alta, por incrível que pareça. Porque o cara está tendo sintomas de ansiedade ali a todo momento, a pressão dele também começa a aumentar. Ele toma medicamento para tratar a pressão arterial. Quando você utilizando a reposição hormonal ou modulação hormonal, você não precisa. Você tem várias vertentes para reestruturar os níveis hormonais desse cara, desse homem. Então o que acontece? Quando você implementa a reposição hormonal ou a modulação hormonal e reestrutura os níveis de testosterona dele, ele vai ficar calmo, vai ficar tranquilo e vai voltar a se sentir bem. E aí o tratamento seria muito simples, mas é só você averiguar de fato a causa, buscar a causa do problema. Mas aí é que tá, pessoal. Tem que ter um olhar integrativo. É aí que a medicina preventiva natural entra. A medicina integrativa, nutrição funcional. Você tem que olhar o indivíduo de forma integrativa, olhar como um todo. O que você come? Vamos fazer uma checagem de todos os seus exames. Quais são os seus sintomas? Vamos ver aqui os seus hábitos, quais são os seus hábitos. Então, assim, o tratamento, pessoal, é multifatorial. Dieta, suplementação, de acordo com a necessidade, né? Se tiver deficiências nutricionais, se precisar de adaptógenos, e aí tem que ter todo um olhar integrativo nesse sentido. A reestruturação, né? O reequilíbrio, digamos assim, dos hábitos, tirar os hábitos ruins, colocar hábitos saudáveis, né? Buscar o equilíbrio emocional, com o quê? Com tratamento psicológico, ver o que a pessoa está fazendo de errado ali na gestão do estresse dela. Então, pessoal, infelizmente, 99,5% do pessoal da área da psiquiatria não tem esse olhar integrativo. Eles não pedem exame de sangue. Te recebem, te ouvem rapidamente e já prescrevem exames e tchau. Você vê que a taxa de sucesso dos pacientes desses médicos, né? As pessoas estão sempre reclamando, não, estou tomando medicamento há tantos anos, mas nunca mais voltei a ser a mesma pessoa, estou mal demais, estou assim, estou assado. Contanto que tem um site, benzobuddies.org, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, mas está tudo em inglês, quem souber o inglês vai ser um prato cheio. Dê uma lida lá, tem uma aba do fórum, Success Stories, né? Histórias de sucesso, que as pessoas falam os males que esses medicamentos, principalmente antidepressivos e benzodiazepínicos, causam na vida delas e como elas conseguiram se recuperar disso tudo. Você vai ver lá que 99% das pessoas que se recuperaram e conseguiram sair desses medicamentos foi através de dieta correta, né? Dieta saudável e mudança de hábitos e buscando a causa do problema. E esses medicamentos causam síndromes de abstinência fortíssimas. Tem coisa errada, pessoal. Tem coisa errada aí. Tem muita coisa errada. Não é possível que a medicina esteja cega a isso tudo. Tá? Então, pessoal, essa foi a minha experiência com os psiquiatras. No meu caso, a aplicabilidade dos remédios foram necessárias de forma aguda para quebrar imediatamente aquele ciclo de dias sem dormir. No meu caso, foi bom. Só que eu fiquei quase um ano tomando medicamentos, o que me fez muito mal, né? E eu já estava chegando aí para utilizar 4 medicamentos. E se eu não tivesse estudado e me recuperado, e só seguido aí a dica dos médicos dessa forma, quem sabe eu poderia acabar chegando a um ponto aí de estar, depois de 8 anos, hoje atualmente fazem 8 anos de tudo que eu passei, poderia estar, infelizmente, tomando vários medicamentos, um tampando o efeito colateral do outro.